O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Noar Podcast. Uma ótima noite para você. E se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, quem sabe você está chegando aqui por causa do nosso convidado, para escutar o que o nosso convidado tem a dizer pra gente hoje. Seja muito bem-vindo e eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal também, que nós temos aí quase 250 episódios e episódios incríveis que a gente sempre busca agregar na vida das pessoas. Então você que está chegando aí, se inscreva no nosso canal, siga a gente também nas redes sociais, deixa seu like aqui nesse vídeo, deixa seu comentário, manda aí nos grupos da família, dos amigos, que hoje nós estamos recebendo um pré-candidato a vereador de Nova Friburgo, Verone Barros. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Thiago. Agradeço aí a oportunidade de estar participando desse programa. E você, ouvinte aí, que não é inscrito, eu peço para se inscrever nesse podcast e participar. Eu acredito que vai ser de grande valia para todos nós. Com certeza a gente vai conversar sobre a história do Verone, né, o que ele já contribuiu com a cidade de Friburgo, o que ele também pensa da situação atual da cidade, né? E você que é de Friburgo aí,
Fique atento a esse podcast e da região também, né? Como a gente sempre fala aqui no nosso podcast. E na última sexta-feira a gente recebeu os candidatos a prefeito e vice de Friburgo, né? Sérgio Lobac e o Rogério aqui no nosso podcast também. A gente sempre fala, né, que Friburgo é uma metrópole regional. As nossas cidades do entorno de Friburgo, o que acontece em Friburgo acaba refletindo nas cidades também em volta, né? Quantas pessoas que daqui de Bom Jardim, por exemplo, que saem todos os dias de manhã para trabalhar em Friburgo, ou compra em Friburgo, ou vai para Friburgo para curtir um cinema, passear no shopping. Então, de uma certa forma, as cidades vizinhas de Friburgo também são impactadas com as coisas que acontecem lá. Então, é um podcast muito bacana para a gente poder assistir de toda a nossa região também. E eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast. Graças a vocês, nós podemos ter podcasts incríveis como o de hoje. E eu quero agradecer ao Plano SAF, o SAF assistencial, que tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. O Sou é exclusivo para quem é associado ao SAF. Você que já é associado, tem um QR Code aqui embaixo. Você pode acessar aí, tá? E participar dessa super plataforma. Basta você colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF e pronto, vai estar participando. É bem fácil o cadastro. Lá dentro da plataforma tem mais 260 grandes marcas que dão descontos. Tem cursos online gratuitos com certificados e também tem sorteios acontecendo, tem sorteio de iPhone, notebook, sempre um sorteio bem legal dentro da plataforma. Então participe. Se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima da sua residência. Inclusive lá no bairro de Olaria, em Friburgo, tem uma loja SAF novinha, foi inaugurada recentemente, vale a pena você ir lá e conhecer também a loja SAF em Olaria, em Nova Friburgo, mas tem SAF em toda a nossa região. Procure a mais próxima de você e faça já o seu cadastro e venha participar, ser um associado da SAF assistencial. Você e toda a sua família, sabe por quê? Amigos fazem planos. SAF assistencial. Gratidão também aos nossos parceiros da Free Online. A Free Online, aqui na nossa região, consolidou a Terabyte. E a Free Online tem planos de internet ideais para a sua realidade. Você que precisa de internet para jogar, para poder assistir filmes, séries, trabalhar em casa com uma internet de qualidade que não vai te deixar na mão. A Free Online tem planos ideais para você. Tem um QR Code passando aqui embaixo também durante o episódio. Você pode escanear, vai direto para o site da Free Online e lá dentro você vai escolher o plano que tem mais a ver com a sua realidade. São planos sensacionais com uma internet de alta qualidade. A Free Online é top. Free Online é você feliz. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões, localizada em Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune e também em Conselheiro Paulino. Logo na entrada da cidade ali você vai encontrar a Soneca Colchões, que tem verdadeiros especialistas em colchões. Lá você vai encontrar colchões de acordo com a sua realidade. Saiba que colchão não é tudo igual. Do biotipo à idade, o colchão interfere na sua qualidade de vida. 1/3 da sua vida você passa em cima de um colchão. Então precisa ter um sono de qualidade para que você acorde com disposição para um dia de trabalho. E na Soneca você vai encontrar colchões maravilhosos. Também você encontra uma grande variedade de estofados, cabeceiras, travesseiros, tudo para deixar a sua casa maravilhosa. Soneca Colchões, localizado em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune. E aqui tem um QR Code que vai direto para o Instagram, que é Soneca Colchões NF. Acessa lá e confira todas as novidades. Em 2023, a Soneca foi eleita a líder em satisfação do cliente. Top demais, né? Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Obrigado aí a todos que colaboram com o nosso Noar Podcast. E você aí que está assistindo, valorize, né? Prestigie os nossos parceiros aqui do nosso podcast. Vai contratar um plano de internet? Escolha a Free Online, faça seu plano assistencial com a SAF, vai comprar um colchão novo, um sofá novo. Prefira também, escolha a Soneca Colchões, prestigie o nosso trabalho. E se puder também falar assim, olha, eu escutei lá no Ar Podcast, né, Thalia? Uma moralzinha pra gente aqui, né? Grande abraço para todos os nossos parceiros e gratidão de verdade por confiar no nosso trabalho. Verone, vamos começar o nosso papo de hoje e eu quero conhecer da onde que você veio, né, a sua trajetória. Você é friburguense mesmo? Conta um pouquinho sobre quem é o Verone Barros pra gente. Sim. Eu vou aproveitar a oportunidade de lançar um desafio que cada visitante que vier participar
que tragam um brinde. Então, estou presenteando. Olha, que legal! Com uma lanterninha portátil, uma novidade. E eu acredito que vai ser de grande valia. Pô, que legal, cara. Pode abrir? Pode abrir. É recarregável. Nossa, isso. Legal. Então, o desafio está sendo lançado. Você que vem, convidado, com Olha, autorização forte, dele. Cara. Aqui tá ali. Olha aí, que maneira. Obrigado, cara. Gostei. E pisca também, ó. Muito legal. Obrigado, cara. E fica aí o convite aí para os próximos convidados, né? O pessoal, o Vilela lá do Inteligência Limitada, sim, né? Ele também, inclusive o cenário dele é formado com os presentes que ele recebe, né? Pô, obrigado, fiquei muito feliz. Foi obrigado mesmo. Inspirado nele que eu pensei nisso. Ah, que legal, muito obrigado. Uma coisa simbólica, isso é uma lembrancinha. Mas é muito útil, assim, né? Numa situação que você não tem ali uma lanterna próxima, você deixar dentro do carro ali, ele né? Tem imã, ele tem algumas coisas e depois eu vou lhe mostrar em off. Ah, show de bola, gratidão. Deixar aqui bom, Tiago, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, nós já ouvimos uma frase que diz o seguinte, que não devemos olhar para o retrovisor da vida. Mas nesse contexto, eu penso que as nossas origens, elas não podem ser esquecidas. Eu falo isso porque eu nasci, no caso, em Olaria, sou friburguense, né? Nasci em Olaria, fui criado ali e tive ali como meu pai chamado Basílio Alfaiate, Francisco de Barros, e ele trabalhava ali dentro de uma loja e fez ali um improviso para que nós morássemos, casado com Dona Eva, dona de casa, onde ela teve 6 filhos, eu sou, no caso, o 5º. Então, eu vejo que, com muita dificuldade, não com autocomiseração, porque a gente não pode pensar assim, mas quando a gente pensa que as coisas podem mudar, né, através do estudo, através do incentivo, e eu tenho muito que agradecer a eles, né, por essa iniciativa, por esse apoio, sendo na religião também, como católicos, meu pai tinha acesso aos bispos, aos padres, então eles eram clientes nossos, né, no caso, clientes do meu pai. Enfim, aos 9 anos de idade, nós improvisamos uma banca e começamos a vender cocada, doce. E eu vejo, por ser ponto final de Olaria, tinha um trânsito de pessoas muito grande. Então, isso ajudou bastante. E fez com que nós tivéssemos esse olhar de empreender. Hoje, os meus irmãos, eles trabalham também. Nós começamos com feira, né, no varejo, mas hoje eles continuaram, né, eles prosseguiram e trabalham hoje no atacado, enfim. E eu estou aí, eu como servidor, né, da prefeitura, né, fiz, depois, mais adiante, eu vou estar comentando, né, um pouco mais sobre isso. Então, as pessoas que nos conhecem de Olaria, eles veem o seguinte, da transformação, entendeu? Isso não é por nós mesmos, por isso que eu falo da dependência de Deus, né, de nós submetermos à vontade dele. Sim. Que muitas das coisas a gente não sabe, não, do nosso futuro. Não ia imaginar que estaria aqui falando alguma coisa das necessidades aqui da nossa região, né, do povo. Então, eu vejo dessa forma. Você fala com um carinho tão grande e a religião também, então, na sua vida, tem uma importância muito grande, né, cara? Sim. O que acontece? Hoje, né, não digo a religiosidade, mas quando você abraça o seu filho, quando você demonstra os princípios da fé, quando você dá essa importância, faz com que... Eu lembro que na época das novenas, nós percorremos casas e mais casas, participando mesmo das festas. Então, isso é uma das formas de que o jovem tem algum preenchimento. Certo. Não uma coisa forçada, mas uma coisa espontânea. E o que você disse, os atos arrastam, entendeu? As pessoas vão ver os atos, não pelo que eu falo. E nós conseguimos ver na nossa família, né, nos nossos pais, um referencial, né, para a sociedade. Sim. Eu falo isso também com propriedade também, Verone, porque eu digo que a igreja, né, e a participação na igreja moldou muito o que eu sou hoje, né? Me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida
a igreja e os irmãos que estavam lá foram que me acolheram, né? Onde que tem um porto seguro, né? E quão bom que é viver em comunidade, né? Nós somos católicos também, e quão bom que você ter pessoas que você pode contar, né? Sim. Pessoas que você pode estender as mãos quando eles precisam, e quando você precisa, você ter alguém que vai te acolher também, né? Então, essa vivência comunitária é muito interessante também. Apesar de mais da metade da minha família hoje ser evangélico, eu cultivo, minha mãe é católica, eu cultivo uma amizade fantástica, uma proximidade muito grande, entendeu? E respeitando, né? Sabendo respeitar isso, né? Com certeza. Isso é muito legal, cara. E vamos falar agora sobre educação, né, cara? Que eu acho que é interessante, que assim como o exemplo dentro de casa é importante, mas a educação que a gente recebe é algo fundamental para moldar o nosso caráter e principalmente formar a gente como possíveis profissionais nas áreas que a gente vai exercer depois de adulto. E como que foi isso também na sua vida? E como que você enxerga hoje a educação em Friburgo? O que precisa ter um olhar mais especial na sua visão? Eu penso que uma palavra resume isso tudo, tanto para a educação quanto para a saúde, que é a humanização. É simples, a humanização. Porque se não tivermos profissionais que tenham essa sensibilidade, essa percepção da realidade, seja do aluno, das escolas, obviamente que requer também estruturas básicas, né? Então, eu posso te citar aqui, devido ao tempo, eu vou até resumir um pouco e dividir. Aos 16 anos, eu tive a oportunidade de estar fazendo o curso no Senai, como eletricista instalador predial. Que legal. Então, aquilo ali me agregou para que eu pudesse fazer atividades, né, de eletricidade, ganhar um troco a mais para um jovem de 16 anos. Né? E, na época, eu era bolsista da Energisa, no caso da antiga Senf. Então, eu ganhava 70% de bolsa, 70% de salário mínimo. Então, para um jovem, eu vejo que é muito importante também esse reconhecimento, esse apoio. E eu penso que, aos 23 anos, o que ocorre? Nessa sequência, né, da minha juventude, eu pude, com esse curso que eu tinha, eu me concursei, fiz o concurso da prefeitura como eletricista instalador predial e atuei 4 anos no município, tanto na Secretaria de Obras quanto na área da saúde. Bom, aí eu não paro por aí. O que acontece? Eu retorno de novo para o Senai. O Senai, eu vejo que é algo que precisa ser visto com muito carinho, precisa ser feito iniciativas do Poder Executivo como forma de beneficiar para que os jovens tenham acesso. Então, aos 30 anos, voltei para o Senai, fiz o curso técnico de segurança do trabalho e depois, posteriormente, eu fui contratado para trabalhar na Unifeso em Teresópolis. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. A Unifeso, ela é o segundo maior empregador de Teresópolis. E eu tive a honra de trabalhar com o engenheiro de segurança Henrique Luiz Rodrigues. Foi uma pessoa que me apoiou, que eu pude ter uma vivência com ele. Pois bem, nesse período, olha que coisa interessante, eu não sabia que tinha bolsa de estudo, eu não tinha condições de cursar um curso superior, mas eu soube, quando eu passei nesse processo seletivo, que eu poderia estar fazendo algo. Aí eu optei por fazer engenharia de produção. Então, eu consegui conciliar o trabalho de técnico de segurança junto com o curso, com a graduação em engenharia de produção. Quando terminei a engenharia de produção, retornei para Friburgo e consegui fazer fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, na qual eu participei em 2015 do concurso público da Prefeitura de Nova Friburgo e fui aprovado. E hoje eu estou como engenheiro de segurança do trabalho. Que legal, cara. E uma curiosidade, né? O que faz um engenheiro de segurança do trabalho? Qual é a sua função na prática mesmo? Bom, boa pergunta. O que ocorre? Não existe um ponto específico para isso. Mas eu posso dizer que o engenheiro ele vai gerenciar a segurança do trabalho. Tá.
O engenheiro de segurança, ele vai propiciar o quê? Ele vai emitir laudos de segurança, ele vai emitir laudo de periculosidade, ele vai fazer programas de prevenção, no caso de acidentes, entende? Mas, então, existe uma gama de situações, é ele que vai responder por situações. Por exemplo, eu, lá no caso, na prefeitura, eu respondo ao Ministério Público. Então, quando existe alguma atuação, alguma situação voltada à segurança do trabalho, ao ambiente de trabalho, hoje nós estamos aqui. Então, nós estamos, querendo ou não, envolvendo alguns riscos. Aí, se tem pouca iluminação, se tem muito, a temperatura, como é que é, a umidade relativa. Então, cabe ao profissional de segurança do trabalho verificar se tem risco de acidente, entendeu? A parte também de combate a incêndio, ver essa situação toda. Então, ele é praticamente como se é um gestor, né? Que bacana. Eu penso que você, trabalhando nessa questão da prevenção, né, você sempre analisa os locais, né? Você está olhando assim, tá, olha, o que pode dar errado aqui. A sua função, penso que é o quê? É fazer que não tenha uma situação grave que aconteça, né? Evitar Sim. que aconteça uma situação grave, né? Isso aí. O que ele falou é importante. Por quê? Uma vez que é identificado, não é pelo achômetro. Então, eu vou até abrir um parênteses aqui. Quando nós vemos assim, ou algum vereador verificando alguma instituição, verificando o hospital, verificando a prefeitura, não estou dizendo que ele não tenha competência para isso, mas eu quero reforçar aqui o quão importante seria ter um profissional dessa área, porque ele não vai agir pelo que ele pensa. Nós temos hoje as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que são 38. Então, cada norma daquela, não precisa ser engenheiro para estudar, mas como técnico de segurança também que eu sou, o que ocorre? Nós temos o conhecimento de como fazer aquilo. Então, nós verificamos e nos respaldamos dentro da norma. A norma seria a Bíblia. Entende? Então, eu tenho que comparar. E outra coisa, eu preciso mensurar. Eu não posso chegar em algumas situações e falar, olha, isso aqui está muito claro, esse ambiente está com muito ruído. Então, é através de um equipamento, né, o profissional ele vai atuar, vai verificar a área de trabalho e vai dizer, olha, está em conformidade ou não em conformidade. E com relação a isso, aí precisa fazer a adequação. Que interessante, que interessante. Nós já recebemos aqui alguns profissionais dessa área, né, que prestam serviço para as empresas privadas, né, que também, se não cumprir as regulamentações, tem multa, né, tem todo um problema que pode criar, né, de direito do trabalhador também, né. Então é uma situação que é muito legal, porque respalda tanto a empresa para que não tenha um prejuízo, como respalda também o trabalhador para que ele tenha segurança aonde ele está exercendo a função dele, o trabalho dele. Eu acho isso muito legal, cara. É muito boa a sua colocação, porque quando você cita tanto o empregador, que é um gestor, quando você cita o empregado, existe na norma as atribuições. Então está lá, na norma, cabe ao empregador fornecer o equipamento, né, de proteção individual, cabe ao empregador informar do risco que aquele profissional está tendo. Aí agora, caindo para o lado do empregado, cabe ao empregado utilizar de maneira correta, conservar o equipamento, entende? Então, às vezes, quando a dificuldade maior, penso eu, que seria convencer o gestor. Eu não sei se às vezes o gestor é por falta de conhecimento, mas muitas das vezes nos deparamos com pessoas graduadas e até mesmo nas engenharias, ainda que não seja a minha no caso, né? Mas eu não sei o porquê, das vezes, agir de forma inoperante. Porque quando eu faço o seguinte, quando eu verifico, quando eu otimizo, identifico aquela situação, eu vou estar otimizando o processo de trabalho. Eu vou estar evitando que haja uma morte, que aquele trabalhador perca a vista, que aquilo venha parar o trabalho. Então, envolve várias coisas. Uma vez que eu tenho um ambiente seguro, eu vou proporcionar para ele, para aquele profissional, algo que
de segurança. Então, isso aí é favorável. É verdade. É muito legal. Esse daí é um assunto que futuramente a gente pode marcar um outro podcast que você venha falar só sobre segurança do trabalho, que é um tema que a gente gosta bastante de lidar aqui. A gente tem só abrindo um parêntese, né? A gente tem um episódio aqui que a gente recebeu o Fernando Castro, não sei se você conhece, ele do CT Serrano lá de Friburgo. Fernando. Ele é bombeiro civil. Eu vou contar uma. E, cara, foi um episódio sensacional. Ele veio aqui 3 vezes, na verdade, né? E falando sobre, cada vez que ele veio aqui, falou sobre um tema diferente. Mas ele tava falando sobre, por exemplo, a questão do... Bombeiro civil. Isso, mas o que ele falou foi essa questão da caldeira, né? Que pode dar uma pressão e explodir, né? E ele falou assim, um vaso de pressão, exatamente. Aí ele falou assim, você pode ter isso dentro da sua casa, que é o cheirinho do banheiro, né? O bom ar ali, se você oxidar o fundo dele. E ele contou um fato que aconteceu com a esposa dele, que foi colocar no chão e explodiu, quebrou a mão, o dedo da mão dela, né? E esse corte pegou bastante visualização porque é algo que choca as pessoas, né? Mas é segurança também, né? Sim, tudo. O que acontece é o seguinte, eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Não, fica à vontade. Mas existe aqui no Brasil uma incidência muito grande de acidentes domésticos. Então, quando você citou aí vaso de pressão, nós podemos ver também com relação à panela de pressão e tudo. Bom, ele citou aqui o Fernando. Eu vou até comentar algo aqui. O Fernando... ele esteve comigo e com um grupo de amigos da área de segurança e mostrando, né, o trabalho dele, cara, nas escolas, da importância. Aí, então, eu passei para ele o seguinte, olha, os que estão aqui geralmente são concursados, mas, olha só, o quão importante às vezes nós darmos um toque. Eu falei, seria interessante vocês juntarem e ir na Câmara Municipal de Nova Friburgo para que vire lei. Quando se passaram alguns meses, eu vi aquele grupo e eu vi que virou lei. Ou seja, é uma obrigatoriedade que as instituições aqui, shopping, repartições públicas, tenham o quê? O bombeiro civil. E colocaram o prazo para que fosse implantado. Diga-se de passagem que, por enquanto, não está tendo punição. Então, eu penso assim, a parte dele foi feita, né? Eu sinalizei, e ele foi lá, provocou, né? No bom sentido, porque eu acho triste demais conforme ocorreu um acidente, um incêndio aqui em Nova Friburgo, e aí eu estava vendo lá nos comentários, até mesmo de pessoas da parte da política, nossa, lamentável, nossa, não sei o quê. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, por quê? Porque eu estou pensando, é preciso um bombeiro civil. Se tiver essa atuação do bombeiro civil, e onde ocorreu esse acidente, tem toda uma estrutura. Eu estagiei nesse espaço, eu sei que tem toda uma estrutura. Ou seja, se tiver 1 ou 2 profissionais nesse caso, o princípio de incêndio ele é combatido. Bacana. Aí não adianta, né, o político, seja quem for o empresário, falar, nossa, eu fico muito triste, mas o que nós temos feito para isso? Isso me entristece, entendeu? Porque fica um discurso um pouco vago. É verdade. Com relação a isso. É verdade. E eu falo mais, tomara que não ocorra, mas nós temos aqui vários órgãos aqui, com papelada, com documento, com coisas, gente, importantíssimo. Nós temos patrimônio histórico aqui, que não tem essa proteção, que não tem essa preocupação na segurança do trabalho. A parte do Corpo de Bombeiro, a legislação, esse projeto não tem. Tem muitas empresas, e me admiro, tem muitos órgãos públicos que não têm. Tá? Então, pensa assim, só estamos falando aqui um pouquinho de política, um pouquinho da Câmara. Eu participo, ouvindo algumas coisas. Eu já vi que foi citado que lá na Câmara Municipal de Nova Friburgo não tem um projeto de combate a incêndio. Ou seja, não tem documentação. E uma empresa para fazer isso fica menos de R$18 mil. Tá? Para ter o laudo de exigência do Corpo de Bombeiro. Então, a nossa fala aqui ela vai permear para alguns lados. Com certeza. Mas sempre no sentido da prevenção. Tá? O Brasil ele não tem essa preocupação, infelizmente. Eu vou postar um vídeo aqui na rede mostrando crianças pequenas numa creche e participando de um simulado de incêndio.
E o que ocorre? O que ocorre é que nós não temos isso. Será que vai precisar de ocorrer alguma coisa que não aconteça para que seja chamada a atenção das autoridades? É verdade. Para falar, não, eu não vi, eu não sabia. Sim. Né? Não é comigo. Sim. Cara, a gente vive numa situação, num país, né, que quando você vai fazer um teste da sirene para avisar que, né, que tá tendo enchente, que é para você procurar um lugar seguro, o povo reclama do barulho que tá fazendo, gente, né? Aí, quando acontece uma tragédia, infelizmente, como aconteceu de 2011, a gente vê o resultado que acontece por falta de treinamento da população, né? Sim, sim. Da população não está atenta aos detalhes, né? É uma população que vai lá e constrói uma casa na beirada de um barranco que pode desabar em cima, né? Eu sei que a situação no Brasil financeira é difícil, as pessoas têm uma certa precariedade e aí entra o poder público para dar o respaldo, mas as pessoas também não podem ter esse preconceito com a prevenção, né? Não pode achar que é bobeira, pô, que bobeira fazer teste de sirene. Mas e quando acontecer de verdade? A gente vai estar preparado? Sim. Numa situação de incêndio numa escola, os professores estão preparados para orientar as crianças como sair de forma segura? Ou vai gerar um tumulto e pânico. as pessoas... Né, o Gera pânico. Exatamente. Então, quando você citou aí o amigo aí, o Fernando, o que acontece? O Fernando tem um excelente trabalho. Ele tem um excelente trabalho porque nas escolas ele busca orientar, mostrar, porque quando você evita o pânico, você evita muita coisa. Né? São medidas simples, gente. Você perde o medo. Quando você faz o treinamento, você vê um extintor e fala, não, eu tenho condições, eu fiz o treinamento, eu vou pegar aquele extintor, eu sei identificar aquela classe de incêndio e vou atuar, sem medo. E isso salva vidas. Bacana. E pegando esse link, Verônica, eu queria saber sobre a sua contribuição hoje com o Friburgo, né? E como cidadão mesmo, né? O que você já... você contribui muito com a sua profissão, né? No Sim. que você exerce como profissão, mas eu queria saber, num contexto total, quais são as contribuições que até hoje você já fez com Nova Friburgo? Bom, além de pagar os impostos... Bom, eu estava conversando com ele aqui, com o Thiago, eu mexendo nas documentações lá em casa, eu estava vendo que em 2014 eu fiz lá fui ousado, escrevi para a presidente Dilma, e vocês acreditam, eu escrevi com respeito ao assoreamento do rio, no caso o Rio Bengalas, tem até aqui as imagens, não sei se... Então, eu fiz, mas achei assim, não, será que eles vão me responder? E aqui eu citei, anexei fotos e tal. Resumindo, passou-se um mês, o chefe de gabinete me respondeu, do gabinete pessoal da presidência da República, Cláudio Soares Rocha. Respondeu aqui, voltamos a fazer referência à sua mensagem para informar que o assunto foi encaminhado ao Ministério das Cidades e Ministério da Integração Nacional para análise e eventuais providências. Confesso a vocês que nesse período que eu enviei, havia o PAC 1 e tinha feito até a Vermar. E o que ocorre? Com isso aqui, com as fotos, depois eu tomei conhecimento, ocorreu o PAC 2, que houve um prosseguimento. O que eu estou querendo dizer, inúmeras também, escrevi para a Voz da Serra e tal, relatando, por INEA, por Carlos Mink na época. Então, é importante, gente, nós da população, não adianta irmos até mesmo para a rede, ficar degladiando, brigando e achando que não vai. Nós precisamos ser provocativos. Né? Eu citei aqui para ele também, quando ele diz se eu tenho alguma contribuição, eu penso que pequenas contribuições e pontuais com relação ao posto de policiamento em Conselheiro Paulino. Nós temos aí o 6º distrito, nós temos aí uma quantidade de bancos, uma quantidade de empresas, temos uma população, e se ocorre uma eventual situação, vai ser necessário uma viatura de longa distância para estar fazendo esse trabalho, verificando a situação. Então, eu confesso a vocês que eu tenho aqui em mãos
até um e-mail que foi enviado na época para um deputado. Por ética, eu não vou citar o nome do deputado, que me respondeu muito rápido, dizendo que estaria com o governador Sérgio Cabral, que estaria com o coronel, e eu acredito que esteve. Mas eu confesso a vocês que, mesmo assim, hoje nós temos, no Coreto de Nova Friburgo, na praça, né, nós temos a Guarda Municipal, que faz um bom serviço, mas não é uma guarda armada. Eu penso que, se ocorre alguma situação, algum imprevisto, alguma anomalia, ficaríamos assim um pouco desprotegidos. Então, só para reforçar para vocês que isso faz parte de uma indicação legislativa da minha autoria, no caso número 11/2024, que fala aqui da importância de termos, inclusive, a Prefeitura Municipal de Friburgo. É importante eu falar isso, que a Prefeitura ela tem uma parceria com o PROES, que é um programa estadual de integração na segurança. Então, eu vejo que seja de suma importância nós termos uma das etapas, né, dentro da segurança pública, mas que nós tivéssemos uma viatura, tivéssemos os guerreiros, né, renomados aí do 11º Batalhão, ali naquele local, auxiliando, ajudando, para que fosse evitado aí muitas situações, né? É verdade. E é um bairro que é um distrito, na verdade, maior que muitas cidades, né? Quantidade de habitante, e extensão também, né? Eu acho que seria interessante realmente. Cara, e como que funciona essas indicações? Fiquei até curioso, porque não é sempre, né, que acontecem essas indicações vindo de um cidadão que não tem um mandato, não tem um cargo, tudo mais, nesse sentido. Como que funciona essas indicações e existe a possibilidade dessas indicações se tornarem reais realmente na cidade? Esse é meu sonho, que se torne realidade. Porque o que ocorre? O que o Tiago está falando, eu vou dar aqui até uma palhinha aqui, existe o banco de ideias lá da Câmara Municipal. Então, houve uma lei, me parece que foi em 2019, que permite, melhor dizendo, que qualquer cidadão tenha acesso à Câmara Municipal e que venha propor, que venha sugerir. Então, tem lá o site, a pessoa tem que se identificar. Obviamente que, às vezes, tem proposta, algumas coisas que não tem muito cabimento, mas existem outras que requerem submetido, no caso, a uma comissão, que na Câmara nós temos várias comissões, né? Então, uma vez submetida à comissão, e a comissão vai avaliar, no caso, para que, se há, de fato, a necessidade, né? Bom, você citou alguma coisa com relação ao município, e eu, citando aqui um pouco de conselheiro, me fez lembrar de uma indicação legislativa feita para a reativação do véu das noivas. Passei agora há pouco. É muito triste, gente. É muito triste ver aqueles quiosques fechados. É muito triste. E você vê que, mas espera aí, ocorreu a tragédia de 2011 e secou as águas. Cabe, eu estou propondo aqui, através da iniciativa pública, iniciativa privada, no caso dizendo, o quê? Seja Energisa, seja Águas de Nova Friburgo. A Águas de Nova Friburgo podia voltar a fazer o bombeamento, o desvio da água. A Energisa poderia usar holofotes, clarear aquilo, fazer um portfólio. Então, aqui engloba, nessa indicação, eu vou mostrar quais são as vantagens com relação a isso. A rede hoteleira, o movimento. Então, hoje ele está abandonado. Então, eu fiz essa indicação legislativa aqui, para que eles tivessem esse olhar. Mas, espera aí, da Câmara, sim, a Câmara ela pode chegar e provocar o Poder Executivo para que seja feito um estudo, e aí sim, podendo ser aprovado ou não. E não requer muito. Requer só um pouquinho de pouca vontade. Eu vejo que a função, né, de um vereador, ela vai muito além de somente fiscalizar e propor leis, mas sim também de criar pontes, criar meios, né? Uma Câmara que seria ativa, seria uma Câmara que
Ela identifica os problemas que a cidade tem e vai atrás de meios para solucionar este problema, né? Atrás de parcerias, atrás, se precisar de alguma verba que o município não tenha, vai atrás de um senador, vai atrás de um deputado e tenta trazer essa verba, porque porque também é muito difícil um vereador também que fala assim, olha, resolve aí. Mas tá, e da onde vem o recurso, né? Eu acho que tem que ser um contexto como um todo. Identifica o problema, Sim. dá a luz naquele problema e vai atrás do recurso, das soluções para aquele problema. Para quando for apresentar uma solução para ele, já tá meio que fechadinho ali e falar assim, ó, é só fazer. Fazer eu não posso, Sim. mas tudo que a gente podia fazer aqui foi feito. Sim, essa colocação sua é importante, porque ele não está sozinho. Ele tem, no mínimo, 3 assessores. Ele não está sozinho. O vereador, ele tem o apoio do corpo jurídico da Câmara. Só que isso, gente, isso dá trabalho. Fica mais fácil eu dar plaquinha de homenagem. Eu vou contar para vocês, a minha esposa, alguns meses atrás, ela tem sido parceira, sempre foi parceira, e nós temos os mesmos princípios, os mesmos ideais. E eu vejo que ela relutando, na verdade ela descobriu uma situação que poderia angariar recursos através da iniciativa privada, e foi no caso o Banco Itaú, e eu sugeri, falei, olha, você vai na Câmara, você tem que procurar alguém. Enfim, não estou citando aqui o nome do bendito vereador, mas eles conversaram e tal, vamos ver, vamos verificar. Em suma, olha, o que eu posso fornecer, a gente vai ver, aquela coisa toda, mas eu posso já te adiantar. Eu posso fazer uma homenagem a você. Ela falou, não, muito obrigado. Eu não quero placa, eu não quero placa. Entende? Isso que a população precisa ver e valorizar. Porque eu vou prestar uma homenagem à sua família. Até nos elogios, precisamos ficar espertos. Porque nos elogios, geralmente não nos corrige. Mas quando eu acredito que o nosso amigo o Thiago, ele tem amigos próximos que pode chegar e falar, ou já aconteceu, fala, cara, olha só, pensa nessa outra possibilidade, cara, que vai ser legal. Ainda que nos nossos ouvidos fala, poxa, não, pensa dessa maneira, cara, que eu acho que vai ser funcional. Então, me entristece saber que essa quantidade imensa, eu tenho alguns conhecidos, né, na Câmara e tudo, mas ainda não tive a oportunidade de estar pessoalmente, mas também não convém, né? Mas o que precisa, gente, é o básico, é nós nos atentarmos, ver as necessidades, ver o que precisa, ver o que tem de lei. Se não souber, copia. Tem várias prefeituras aqui que estão fazendo algumas coisas, que estão fazendo, que está dando resultado. Então, isso não é problema. Nós copiarmos ou fazermos algo que aquela prefeitura esteja fazendo. Ué, mas posso inovar? Pode. Então, beleza, vamos inovar nisso. Então, eu acho que isso aí é legal pensar assim, né? Com certeza. É o famoso pensar fora da caixinha, caixinha, né, cara? E de tudo isso aí que a gente já conversou, Verônica, o que te motivou a ser pré-candidato a vereador lá em Friburgo, cara? O que fala assim, nossa, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma? O que despertou esse interesse em você? Bom, isso aí não tem uma resposta assim definida, mas eu penso assim que meu primeiro ingresso, né, na prefeitura, aos 23 anos, no trabalho nos postos de saúde, no almoxarifado central da saúde também trabalhei. Então, eu pude presenciar de mais perto algumas necessidades, tanto da população, né, com relação a conhecer um pouco ali como é que funciona a logística e tudo. Isso tudo assim, já foi me incomodando, né? E agora, né, eu acredito que nesse intervalo de uns 20 anos, retornei e vi que muitas coisas ainda não mudaram, continuam as mesmas coisas. Nós não podemos botar culpa na burocracia. Existe, penso eu, que falta um pouco de VP, né?
um pouco de vontade política. Então, é um termo que veio na minha mente, porque eu não posso... E eu tenho verificado ali algumas coisas na Câmara Municipal com relação à votação, mas muitas das vezes, cara, votação, assim, são coisas propostas legais, cara, sem problema nenhum. Mas por defender a bandeira, eu vou e jogo contra. Então, eu penso que essas coisas que foram assim, me incitando para que eu estivesse aí à disposição. Tá? Alguns amigos até me perguntaram e tudo, ficaram a princípio assim, poxa, mas eu quero ver tua proposta. Então, eu aos poucos eu vou estar mostrando, né? E mais essa preocupação com gente, essa preocupação mesmo em lutar pela justiça. Eu penso que essa é a base nossa. Seria o que nós poderíamos carregar, é trazer a justiça, é amenizar o sofrimento. Se nós nos colocarmos assim, eu acho que já vai estar meio caminho andado, né? Sim, eu penso que o poder público ele tem que chegar onde que as pessoas mais necessitam, né? Onde as pessoas precisam. Eu penso que o poder público ele tem que ser um facilitador e não uma coisa que vai atrapalhar, né? Porque a gente vê hoje em dia, muitas vezes, o poder público mais atrapalhando do que ajudando, né? Então passa por o tal do VP, né? A vontade política. Vontade política, porque, se eu usar o bom senso, fala, peraí, aquela rua ali tem... Não é que tem mais eleitores, não, mas tem um fluxo maior, tem uma demanda maior. Né? Então, vamos priorizar ali? Uhum. Mas não pode ser eu fazer alguma coisa e peço o meu vereador, falar, já faz aqui uma solicitação que eu já vou estar amanhã lá. Né? Bom, eu penso assim, o que está bom pode melhorar. Certo. Né? Porque não adianta só levantar as críticas, mas eu tenho que apontar, mas para os que falam assim, não, está tudo bom. Está tudo bom. Muda um pouquinho o ambiente, começa a andar um pouco de ônibus, começa a frequentar alguns locais, começa a ver, começa a visitar outras cidades, que talvez a nossa mentalidade muda um pouco, para achar que está tudo bom. E se está tudo bom, ela pode melhorar. Sim, certo. Sempre com essa projeção, né, para cima. E na tua visão, cara, hoje como que tá Friburgo? O que você, conversando com as pessoas, você sente? Como que tá essa expectativa e até a realidade mesmo, saúde, educação, a própria segurança? O que você tem visto hoje de realidade em Friburgo? Penso que avançou, algumas coisas avançaram, outras coisas estão bem lento. Nós percebemos que há décadas atrás eram construídas obras grandes, obras significativas, não um tapa-buraco, nada disso, mas viadutos, né, algumas coisas. E eu penso até a estrada do contorno também. Ontem eu estava conversando com o motorista e estava falando, enquanto não for feito a estrada do contorno, tão falado, depois vamos voltar a falar de novo, né? Mas né, no momento oportuno, porque tem que desviar todo esse trânsito que nós temos hoje pela cidade, né? Uhum. E muitas das vezes as pessoas passam, né? Mas ele passa por Friburgo porque não tem outra opção. Então, a gente precisa pensar grande, precisa sim ter investimento em tecnologia, precisa pegar os jovens, preparar ele na utilização de drones. A gente não pode ficar na época primitiva, né? Então, quando eu faço toda essa situação, isso aí vai estar reforçando, né? Ele me perguntou aí com relação a o que as pessoas questionam e tal. Eu sou do povão, eu converso com algumas pessoas e essa semana um servidor estava falando comigo, falou, olha, você sabe quanto que eu ganho de vale-refeição? Aí eu falei, eu sei porque eu trabalho lá dentro e tal. Para quem ganha até 2 salários mínimos da prefeitura, 2 salários mínimos na prefeitura, ele tem o direito do vale de R$180. Tiago, eu pergunto para você, você consegue fazer refeição por R$9 diário? Não, nem um café com pão, daqui a pouco. Então, mas não vai nada. Tem muito dinheiro, gente. Tem muito, as repartições públicas, né? E tem muito dinheiro, o que precisa ser empregado. Então, eu vou estar sugerindo aqui, tá?
através também de indicação legislativa, para que haja um reajuste. Porque esses servidores, no caso que ganham até 2 salários mínimos, eles estão ganhando R$ 9,00 diário. Então, para que seja passado, no mínimo, para R$ 15,00. No mínimo, né? No mínimo, R$ 15,00. E é difícil ainda achar um lugar que vende a R$ 15,00. E outra coisa também, tá vindo o Natal, né? Tá vindo o Natal. Então, o porquê não pensar num auxílio de R$ 500 para no mínimo R$ 700? Isso, não estou falando por mim, eu falo em nome dos servidores da prefeitura. Eu converso com várias pessoas e eles falam, poxa, Verone, foi legal essa iniciativa. De fato foi criado. Mas dá esse reajuste. Então, um ponto, a alimentação para R$ 9,00 e um reajuste natalino aí, digno, de R$ 700 pelo menos. Sim. Eu acredito aí que o prefeito vai ver com carinho, né? Nesse momento aí tão propenso. É verdade, cara. Como que você consegue imaginar que seria uma gestão pública que deva funcionar? O que você vê na sua experiência, na sua caminhada, né, nessa jornada, né, que você estuda bastante, né? E além de estudar, você conversa com as pessoas, você entende o que as pessoas precisam também, né? Eu acho isso muito interessante, né? Dentro da nossa conversa aqui. O que você, na sua visão, enxerga que seria uma gestão pública eficiente que funcionasse? Bom, respondendo essa pergunta, eu posso dizer que seria uma gestão pública transparente, ética, com moralidade, porque nós temos aí como os 5 princípios, né, da gestão pública, né, a legalidade, a moralidade, então precisa ter a eficiência, e são pontos, a publicidade, e precisa também ter a impessoalidade, ou seja, eu não posso fazer algo, um gestor público não pode fazer algo que vai permitir somente a um grupo. Então, por isso que tem que ser impessoal. Ele tem que ser o quê? Algo eficiente. Isso é importante. Ele precisa ser legal, que não adianta eu fazer algo ou que não esteja dentro da lei. Isso me fez lembrar da pergunta do Tiago. Um certo conhecido, mês passado, ele me perguntou assim, Verone, quem para você foi assim, um dos melhor prefeito para você? E me vem em mente o seguinte, eu penso que a prefeitura seja como uma empresa. E eu disse para ele o seguinte, como uma empresa, um bom gestor, ele tem que conhecer os setores. Ele tem que conhecer todo o fluxo de trabalho. Então, voltando, eu respondi para ele, cara, o melhor prefeito vai ser aquele que percorre os setores, que verifica as dificuldades que aquele trabalhador está passando, que ele verifica o quê? Todo o ambiente de trabalho, a estrutura. Enquanto não tiver um gestor dessa maneira, que ele possa reconhecer e ver, analisar, dificilmente, pegamos como exemplo as empresas aqui de Nova Friburgo, as empresas promissoras, lhe pergunto, será que o gestor ele não conhece? Não, ele conhece, ele vai reconhecer as repartições, né, ele vai reconhecer cada trâmite, tudo que rola. Então, eu vejo que é dessa maneira, né? Precisa ter essa pegada, né? Mínima, pelo menos. É uma engrenagem, né? Sim. E um grupo bom, né, Tiago? O que acontece? Se eu vejo, eu tenho que ter, tenho que medir aqui, mas o que acontece? Eu tenho que ter uma equipe boa de trabalho, uma equipe técnica boa. Não adianta ter uma equipe política, é claro, agora é política e tal, legal, mas na hora de eu contratar, né, ter um profissional, ter um secretário, eu vou ter aquela pessoa do meu lado, ter o meu assessor. Eu penso que avalie, gente. Avalie porque isso ele vai evitar posteriormente até problema. Quando você põe, né, um gestor coloca uma pessoa que tem aquela capacidade, que ela tem aquele conhecimento, vai evitar futuramente problema para ele. Porque hoje, diga-se de passagem, que há denúncias do Ministério Público sendo respondidas agora, mas que foram lançadas o autor, no caso, foi a própria pessoa, há anos atrás, entendeu? Então, é um pouco complicado. Quando a gente está fora, a gente verifica, mas quando eu posso fazer, eu me esquivo a fazer. Uhum.
Então, eu acho que, pelo conhecimento, a pessoa tem que saber, falar, olha, eu vou me comprometer e saber o que eu posso fazer. Entende? Sim, sim. Eu, como morador de Bom Jardim, né, eu converso com algumas pessoas que são moradoras de Friburgo e uma das maiores solicitações e reclamações que eles têm é um que envolve a saúde, né, a saúde como um todo, seja ali no Hospital Raul Sertan, seja no Hospital Maternidade, né, que teve, né, recentemente essa questão da parte elétrica, né, que o Ministério Público não pode usar, e aí entra com liminar e tudo mais. É uma situação complexa e um pouco caótica, né? E como que você tem uma visão sobre isso também? Qual é a sua visão sobre essa situação da saúde? Não somente esse caso, mas sim como um todo também em Friburgo. O que ocorre é o seguinte, a maioria dessas notificações foram apontadas por falta de gestão. E quando eu digo falta de gestão, é que falta o quê? Falta manutenção, falta profissionais para que seja feito de forma contínua. Então, não é agora de 4 anos. Isso já percorre há vários tempos, há várias décadas. Eu acompanho já um pouco da política. E o que acontece? Se não é feito, é igual numa casa. Se nós não nos preocuparmos, você viu a situação, está apresentando um mofo, está apresentando uma infiltração, e eu não me dedicar a trabalhar, a resolver aquela situação, vai dar problema. Vai. E hoje nós não temos, gente, infelizmente, ou melhor, nunca tivemos uma equipe técnica especializada nisso. Então, precisa, sim, através do concurso público, que é o meio legal, contratar pessoas da área. Contrata pintor, contrata eletricista, contrata carpinteiro. Porque quando eu faço isso, e põe quantitativo. Só que infelizmente, nós não vimos isso. Não vimos. Vimos agora, né, a contratação, mas em resposta, no caso, ao Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público pediu, então eu faço. Mas essas necessidades o Ministério Público não vê. Ou seja, qual é a quantidade? Vamos lá, subprefeitura de Conselheiro Paulino. Então, é necessário que seja feita uma reunião e perguntando quais são as necessidades, quantos trabalhadores de braçais eu preciso para aqui? Tem que ter... não cabe aqui no prédio. Dá um jeito. Porque, às vezes, a gente ouve isso. Não pode porque não tem espaço. Cara, dá um jeito, amplia. Tantas coisas são feitas, tantas coisas, né? Então, penso nessa situação. E com relação a corte de gasto, eu tô com uma indicação legislativa que diz o seguinte, sobre a implantação da energia solar para os prédios da Prefeitura de Nova Friburgo. Então, este projeto visa a implementação de sistema de energia solar, voltaica, para os prédios públicos da Prefeitura de Friburgo. Enfim, aqui está enumerado várias situações, e eu conversei essa semana com um profissional da área, porque onde nós moramos, nós utilizamos a energia solar. Eu falo com propriedade que, durante 3 anos e meio, você recebe de volta o que foi investido. Eu tentei fazer um requerimento de informação com relação aos gastos na parte elétrica, do consumo de energia elétrica, no caso, mas ainda não tive a resposta. Mas penso que seja em torno de milhões. Tá? Levando em conta a quantidade de escola, mais de 120 escolas hoje, nós temos a maternidade, nós temos o hospital, nós temos a Câmara Municipal, nós temos a Prefeitura, o prédio da Prefeitura. Agora, imagine só a quantidade de áreas cobertas que poderiam ser implantadas e instaladas as placas solares. Mas não dá, é muita coisa. Faz um projeto piloto. Pega uma escola grande, faz um projeto piloto, começa do pequeno. Poxa, deu certo? Avance. Então, isso aí eu acredito que vai somar para que haja uma redução. Porque de nada adianta, chega no final do ano, todo ano a gente vê a Câmara Municipal devolve uma certa parcela para a Prefeitura, devolve não sei quantos milhões. Então, precisa talvez reduzir. Já que está sobrando, precisa reduzir para que o Poder Executivo tenha para gastar. Tá? Então, mais uma das
das indicações que eu achei importante, né? Perfeito. Acho interessante. E a energia limpa é algo que é fundamental, né? A gente precisa cada vez mais que o poder público tenha essa visão, né, sobre principalmente energia solar, né, que Sim. é algo que a gente a população parece que está mais à frente em fazer isso privado do que o próprio poder público, né? E sendo que o poder público teria ali condições maiores de fazer investimentos e ali fazer, né, nesse sentido, um corte de gastos, né? É isso que ele comentou, me fez lembrar que quando colocamos instalamos a situação aí de energia solar, por falta de medidores, que existe um medidor específico. No caso aí entra a Energisa. E na época não tinha. Então foi gerado energia, mas não foi computado, né? Então eu acredito que agora, atualmente, tenha mudado. Certo. Com relação a essa resposta, né? Bom, falando em energia solar, achei algo interessante também e pesquisei com relação ao IPTU verde. Mas como assim? Então, nessa indicação, é sugerido para que todo prédio, toda casa, que haja a instalação de placas solares, né, que investe nessa alternativa, para que a pessoa tenha a isenção de 50% do IPTU. Com relação à taxa de iluminação, eu já fiz. Já foi feito para que haja o quê? Isso é uma forma interessante, porque é uma maneira de estar incentivando, entendeu, Tiago? As pessoas a estarem investindo. Isso aí move. Se você faz isso aí, mexe com a economia também, né? E em energia limpa, é algo que as grandes cidades também eles têm voltado com relação ao IPTU verde. Me parece que Nova Friburgo não tem, né? Porque toda melhoria, toda adequação que é feita num prédio também com relação à arborização, isso tudo pode incidir, né? Para essa situação. Inclusive, né, se o pessoal em reivindicar que está sendo aberta a mão de receita, por exemplo, o que sobra da energia do prédio, no caso, poderia ser mandado pela iluminação pública, né? Se tudo tivesse linkado, né, essa sobra que acontece poderia ser enviado pela iluminação pública. É uma ideia também, né? Boa, eu não havia pensado isso. Porque um dos argumentos... Boa, Tiago, volta para ele. O que ocorre, gente? Isso que ele falou é importante. Essa semana, eu lendo alguma coisa, e vi que a justificativa para taxa de iluminação ser esse preço não está linkado somente à troca de lâmpada, troca de reator e tal, mas que estaria ligado ao consumo. Ao consumo. Então, quando o Tiago propôs aqui, a indicação agora do Tiago, hein? Ele propôs aqui que pode ser, isso aí é fato, para que seja usado dessa maneira. Sim. Tá, porque poderia vir aí já tem a contrapartida aí, Verônia, ó, porque, por exemplo, assim, 50% do IPTU. O IPTU, no caso, é imposto municipal que faz girar a economia também e pagar as folhas salariais. Tá abrindo mão de receita, mas abre mão de 50%, mas ganha de outra parte, porque aí não vai ter esse gasto com a iluminação pública, né? Já tem esse consumo, né? Porque não é somente comprar a lâmpada, né? Tem o tempo que fica aceso, né? Eu queria até abrir um parênteses aqui, porque eu, como eletricista também... olha só, gente, eu quero fazer uma crítica, porque o que ocorre? As lâmpadas que, na maior parte dos postes que estão sendo utilizados em Nova Friburgo, são lâmpadas de LED que é usada em casa. Eu ia trazer uma para mostrar. São pequenos micro LEDs, ou seja, são lâmpadas que não têm adequação, ela não está dimensionada para funcionamento na parte externa. A eficiência dela é baixíssima. Então, quando se tira o reator, foram tirados os reatores, né, da lâmpada de vapor metálico, que é eu penso que seja uma das lâmpadas mais duradouras, mais do que o LED. O LED, apesar de ser econômico e tudo, mas a vida útil, aí tem que levar em conta isso. A vida útil é menor, e se temos uma eficiência maior em outro tipo de lâmpada, poxa, então favorece. Por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, de um ano para cá, em torno de um ano,
Foram trocadas inúmeras lâmpadas, só que agora elas não aguentam, elas não têm a capacidade para aguentar intempéries da natureza. Então, é importante, sim, uma secretaria técnica, uma secretaria que pudesse verificar essas situações. Não é coisa boba, não. Não é coisa boba, porque isso vai fazer com que haja o retrabalho, né? Vai haver com que haja a falta de... as pessoas perceberem que não é um serviço legal, né? E está sendo não feito de forma esporádica, assim, aleatória. Isso é muito triste, entendeu? Não é feito assim, poucos casos. Estavam fazendo, não sei se continuam ainda utilizando dessa maneira. Bom, Tiago, é muito legal, cara, conversar com quem entende das coisas, sabe? E, cara, muito legal mesmo, de verdade. E, cara, sobre essa visão toda, né, que a gente já conversou, tudo mais aqui, sobre sua qualificação profissional, sobre sua pré-candidatura a vereador, como que tá essa expectativa aí, que dia 16 de agosto começa oficialmente aí a campanha em todo o Brasil, né? Como que tá sendo essa sua expectativa aí para quando oficializar realmente a campanha? Como que tá essa, sei lá, não sei se posso dizer, essa ansiedade aí para realmente poder aí sim oficialmente pedir voto, sim. Aí sim falar número e tudo mais, né? Hoje ainda está nesse processo de pré-candidatura, mas como que está essa expectativa? Eu penso, Tiago, que é um trabalho de formiguinha mesmo. Né? Eu não estou entrando aí... Quando você já tem uma andância, quando você já tem uma experiência nesse sentido aí de... eu confesso a vocês que eu estou contando mesmo, né, com os amigos, estou mostrando. Eu ontem, inclusive, estive com uma pessoa e ela me disse, olha... a pessoa não está morando, a família não mora em Friburgo. Ainda falou assim, olha, eu voto em Friburgo, mas você tem como mostrar a tua proposta? Então, ele está em andamento, esse planejamento. E é importante ter. Se nós abordarmos um vereador, seja um prefeito, e falar assim, eu não tenho... Não, tem que ter. Tem que ter. E eu estou otimista com relação a isso. Eu vou abrir aqui uma preocupação que eu tenho tido e percebi que agora a população de idosos... Vocês sabiam que a população de idosos está aumentando em Nova Friburgo? Não. Em 2023, foram 14% da população era idosa. Hoje nós temos 21% da população. E, gente, não adianta eu fazer projeto de carteirinha, de algumas coisas que dê prioridade, se eu não faço algo efetivo. Por que eu estou dizendo isso? Os idosos, infelizmente, é uma população esquecida, e ela se sente assim. Em alguns casos, a pessoa ela não está produzindo, isso é muito triste. Ela se sente inferior. Então, eu vou estar propondo a criação da CDI, que é o Centro Dia para Idoso. Mas, peraí, o que é isso? Esse centro não é asilo, é uma casa onde aqueles idosos, né, que lá não conseguem, aquelas dependem de uma pessoa próxima, de um familiar, ou até mesmo pessoas limitadas que dependem, ela vai estar destinada vai estar recebendo, no caso, o amparo de uma equipe multidisciplinar. E nessa casa tem o quê? Atividades terapêuticas, ela vai ter o quê? Ela vai ter acompanhamento psicológico, que é muito importante. Então, é algo relacionado à casa. E um ponto interessante é que lá é favorecido para que haja um estreitamento desse idoso com a família. Que, por algum caso ou outro, a família, muitas das vezes, não consegue. E outra coisa que me chama a atenção, a estatística dessas pessoas idosas que precisam do acompanhamento em casa, elas são assistidas por mulheres. Mas espera aí, e as mulheres, hoje, na atual conjuntura, elas têm trabalhado fora. Então, o que fica? Fica, muitas das vezes, o idoso deixado em casa. Então, a criação dessa CDI, ela vai vir mesmo ao encontro, entendeu? E Friburgo eu não ouço falar nada disso. É para ter.
Tem que ter. Principalmente enfim, pelo avançar. convívio, né? Convívio com outras pessoas, isso daí eu acho que é fundamental realmente, Sim, né? sim. Porque muitas vezes, né, é o que você falou, essas pessoas elas ficam em casa, né? Com cuidado de outra pessoa e devido à correria do dia a dia não tem nem condições às vezes de conversar com outras pessoas e nesse centro de convivência, digamos assim, Sim. né, ela vai estar conversando com outras pessoas também, tendo essa convivência, né, e eu acho isso extremamente interessante, cara, muito legal, show de bola. Certo, E, o nome seria Centro do Dia do Idoso? Centro Dia para Idoso. Centro Dia. CDI. Isso não é uma novidade, né? Aham. Não criei aqui, Aham. mas eu pesquisei e vi que algumas prefeituras fazem isso. E é algo funcional, algo favorável. Interessante, cara. E, cara, desejo pra você aí muito sucesso na sua jornada, cara. Com certeza é um cara que é um profissional, né, nessa área de segurança do trabalho e com certeza consegue trazer muita propriedade no que fala, né? Então, desejo muito sucesso pra você de verdade, cara. E fico muito feliz de você ter vindo aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado do nosso papo, né, da nossa conversa. E fica à vontade aí, cara. Se tiver alguma coisa a mais que você queira acrescentar, aí você fica à vontade, tá? O microfone é seu, cara. Bom, só para terminar, Sim? Nova Friburgo está tendo uma quantidade enorme de acidentes no trânsito. Então, foi proposto também uma indicação legislativa 10/2024 para melhoria na sinalização e iluminação. Então, eu propus aqui para que houvesse, no caso, placas advertivas alto índice de acidente, entende? Com relação à iluminação, nós percorremos ali a Roberto Silveira e vimos que no leito do rio não tem. Aquilo é escuro, as pessoas transitam por ali, caminham. Então, enfim, usar, sim, no caso da parceria pública-privada, o tal do PPP, quando se tem isso, e eu até propus aqui a implantação de um programa Nova Friburgo, Cidade das Luzes. Friburgo não precisa ser Cidade das Luzes somente no período de Natal. Se faz necessário, por motivo de segurança pública, se faz necessário por motivo de conforto, de visibilidade para o turismo, tem que ter essa pegada. E são coisas que não requer muito. É verdade. São coisas pontuais, né? É só mesmo para sinalizar. E, enfim, estamos aí. Eu agradeço. Acho que talvez avancei um pouquinho do tempo aí. Né? E volto a falar. O que está bom pode melhorar, né? Vai depender de cada um de nós e do olhar que nós temos diante das coisas, né? Fala que se o nosso olhar for bom, as coisas são boas, né? Sim. Então nós precisamos ser otimistas com relação a isso. Acreditar, sim, que podemos assim, melhorar e avançar. Muito legal. E para te acompanhar nas redes sociais, como que faz? Isso é @VeroniBarros. Me acompanha lá, que em breve aí já vai ter algumas novidades. Bacana. E acompanha a gente também nas redes sociais, @noar_PDC ou Noar Podcast, bem fácil, você acha a gente lá. Acompanhe o Verone Barros também lá no Instagram, com todas as novidades também. Quero agradecer os nossos parceiros, SAF Assistencial, Soneca Colchões, Free Online, são os nossos parceiros aqui do nosso Noar Podcast. E na próxima sexta-feira nós temos podcast aqui também no nosso programa, às 7h30 da noite, tá? Então lá no Instagram tem todas as novidades, agendas na sua palma da mão, beleza? Então acompanha lá que você confere todas as novidades em primeiríssima mão. Thalia também, muito obrigado pela operação de sempre aqui no nosso Noar Podcast, né, nos bastidores. E, Verônica, quer mandar um abraço para alguém? Fica à vontade. Bom, eu queria mandar um abraço aqui à minha mãe, que fez 80 anos agora no dia de domingo, né? O que seria de mim se não fosse ela? É verdade. Tá bom? E agradecer a todos aí, o pessoal lá do trabalho, o pessoal do SESM, da Prefeitura de Nova Friburgo. Agradecer a Cíntia, a nossa coordenadora, e a todos vocês, né? Tá bom? Por Show tudo de aí, bola. por essa oportunidade. Muito obrigado. Show de bola, a porta sempre aberta aí para você, tá bom, Verônica? Agradecido. Tamo junto. Abraço, galera. Até o nosso próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.